Assim nos diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retire-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Oremos mais uma vez. Pai Santo, a Tua palavra foi lida, e agora te pedimos para que o Senhor aplique-a em nosso coração. É a oração que nós fazemos, desde já, agradecidos, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu venho do Espírito Santo, e a região que eu moro é uma região litorânea. O reverendo Alberto esteve por lá em 2017, 2019. E ele pôde ver como aquele lugar tem praias, rios, cachoeiras. E tem aquelas pessoas que gostam de pescar. Acredito que aqui em São Paulo, principalmente no interior, tem aquelas pessoas que gostam de pescar. Certa vez eu, juntamente com alguns amigos, inventamos de sair para pescar e preparar uma muqueca capixaba para as nossas esposas. Para quem não tem esse hábito de pesca, em qualquer riozinho, você acha assim: naquele rio ali vai ter peixe. Então nós vamos preparar uma muqueca através daquele rio. Vocês podem imaginar como que acabou essa pescaria e como que as nossas esposas, as nossas esposas... Não foi o peixe não, mas foi um churrasco. A história que eu acabei de contar é um pouco diferente daquela que nós lemos. Nós vemos aqui a história de pescadores profissionais que passaram a noite inteira tentando pescar, mas não tiveram uma noite de sucesso. No entanto, com a chegada de Jesus Cristo e sua autoridade sobre a terra e céus, nós encontramos aqui um grande milagre que Jesus faz. Podemos ver então esse milagre que Cristo faz, chamando os homens, aqueles homens, Pedro, Tiago, para serem seus discípulos. Vale lembrar que o contexto em que Lucas escreve este capítulo 5 é cercado pelo início dos milagres que Cristo fez. Então, se os irmãos acompanharem, dos versos 31 do capítulo 4 até o verso 50 do capítulo 9, nós veremos todos os milagres que Cristo fez na região da Galileia. É interessante que Lucas chama aqui a Galileia de Lago de Genezaré. É o mesmo local, porém Lucas chama aqui de Lago de Genezaré. Lucas, que era gentil, escreveu esses acontecimentos, visando demonstrar o profundo interesse de Jesus
não apenas pelos judeus da Judéia, mas também pelos gentios espalhados por todo o mundo. O Evangelho segundo Lucas identifica então Jesus, sobretudo, como o Salvador dos homens. Dessa maneira, o texto que nós lemos, a ênfase do texto não está na grande quantidade de peixes que foram pescados naquele dia, mas a ênfase está em Jesus Cristo, o nosso pescador por excelência. O texto é conhecido pelo sinal que Jesus fez. Então, para nós entendermos essa passagem, é necessário que nós façamos algumas perguntas. Quem são os peixes? Quem pescou? Ou quem foi pescado? E é por isso que o tema do nosso sermão é esse: Jesus, o nosso pescador por excelência. Jesus, o nosso pescador por excelência. Dessa maneira eu quero levá-los a pensar neste mundo em que nós vivemos. Pense comigo, como se esse mundo fosse um grande rio, Jesus, o pescador, e nós, todos nós, como os peixes. Este mundo como rio, Jesus como pescador, e nós como os peixes. Dessa forma nós veremos porque Jesus é o nosso pescador por excelência. Primeiro, porque Jesus busca o pecador. Jesus busca aqui estar com os pecadores. Dos versos de 1 a 3 nós veremos isso. A palavra de Deus então começa dizendo: aconteceu que ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. É interessante que nós precisamos perguntar por que a multidão estava apertando Jesus. Se nós olharmos o contexto, no capítulo 4, dos versos 16 até o 30, nós veremos que Jesus chega em Nazaré, sua cidade natal, e em um sábado, ele se levanta na sinagoga e abre um trecho das Escrituras e lê Isaías 61 e lê os 2 primeiros versos, como nós podemos ver nos versos 18 e 19, que nos diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Assim que Jesus lê esse trecho, ele volta para o seu lugar, e no verso 21 ele diz: hoje se cumpriu as Escrituras. Então aquelas pessoas que estavam naquela sinagoga ficaram iradas. Como assim? Esse é o filho de José, como que ele pode ser esse Salvador? Os versos 28 a 30, nós vemos que todos ficaram irados. Eles se levantaram e expulsaram Jesus daquele lugar e queriam lançar Jesus do alto monte para que ele morresse. Mas o verso 30 diz que Jesus, porém, passando por entre eles, se retirou. A cena seguinte, dos versos 31 a 37, Jesus vai para Cafarnaum. Em um sábado também, Jesus começa a pregar com poder e autoridade. A doutrina com que Jesus falava, no verso 32, diz que as pessoas se maravilhavam de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. O verso 37 diz que a fama percorria por todos os lugares da circunvizinhança. No interior é fácil dar essa explicação, mas aqui para nós podemos pensar no celular. Pensem vocês quando sai alguma notícia que se torna bombástica. Todo mundo começa a mandar mensagem no WhatsApp, vídeos no WhatsApp, falando dos acontecimentos. No interior, geralmente é no boca a boca. Ou, você viu aquele homem? E aí as pessoas começam a anunciar para o outro. Naquela época não tinha internet. Então foi no boca a boca que o nome de Jesus estava sendo falado.
Jesus sai da sinagoga, meus irmãos. Nos versos 38 e 39, ele cura a sogra de Pedro. E provavelmente, Lucas coloca o nome de Pedro aqui, pois provavelmente Lucas estava dentro de sua casa quando ele viu a sua sogra sendo curada. Ao pôr do sol, 40 ao 41, no fim da tarde, a multidão queria saber onde estava esse homem que estava fazendo essas curas. Então Jesus, no fim da tarde, ele cura os enfermos, expulsa os demônios e fazia ali grandes milagres. Verso 42 ao 44, sendo o dia, um novo dia, Jesus sai para orar. E a multidão querendo saber onde Jesus estava. Jesus diz: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Sabendo de tudo isso, de todo esse contexto, nós agora entramos no nosso texto e vemos porque a multidão estava apertando Jesus. Nesse momento que Jesus está sendo apertado, o verso 2 nos mostra que e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Quando Jesus vê esses 2 barcos, ele vai em direção a quem? A Simão Pedro. O verso 3 nos diz que, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Nós podemos ver aqui, meus irmãos, quem buscou estar com esses pescadores? Jesus. Jesus que teve o interesse de ir até aqueles homens. Jesus que teve o interesse de ir para Cafarnaum e pregar na sinagoga. Jesus que vai na casa de Simão Pedro. Jesus que vai às praias. Jesus então não pregava somente nas sinagogas, nas praias, mas ele pregava em todos os lugares. Dr. Vernon McGee diz que todo púlpito é um barco para ser pregado o Evangelho. Em qualquer lugar que nós estivermos, todo púlpito precisa ser um barco para pescar. Todos os lugares que nós estivermos precisa ser um lugar para ser anunciado o Evangelho. E alguns dias atrás, conversando com alguns adolescentes, e aqui não eram os nossos adolescentes, mas conversando com alguns adolescentes sobre a evangelização e a sua importância, perguntei para aqueles meninos qual havia sido o filme que eles haviam assistido que mais chamou a atenção deles, ou o desenho que eles haviam assistido que eles haviam gostado. E daí aqueles meninos começaram a contar sobre os filmes que eles haviam assistido, e animados, empolgados, falavam do filme que eu fiquei assim: rapaz, eu tenho que assistir esse filme. Depois que todos falaram, eu voltei à pergunta, pedindo: agora eu quero que vocês falem para mim do Evangelho e sua importância. E daí, aquela empolgação se transformou em silêncio, e um olhando para o outro começaram a falar: Deus é bom, seminarista. Jesus salva. É muito importante pregar o Evangelho, tem que evangelizar. Meus irmãos, houve alguma resposta errada nessa que esses meninos falaram? Não. As respostas que eles deram não estavam erradas. Agora, o grande problema é que as pessoas não querem buscar colocar em prática aquilo que elas têm escutado. Hoje pela manhã, o reverendo Robert falou sobre missão, sobre evangelismo, sobre ir pregar o Evangelho. Mas muitas vezes nós não queremos colocar em prática aquilo que nós temos escutado. Sabemos muito na teoria, mas nós não buscamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido domingo a domingo. Nós falamos com tanto entusiasmo sobre futebol, principalmente quando o nosso time está ganhando. Falamos com entusiasmo sobre filmes, séries, brigamos quando o assunto é política.
Mas quando o assunto é o Evangelho de Deus, não. Uma outra hora eu falo do Evangelho para esse meu amigo, para esse meu irmão. Isso tem refletido, meus irmãos, na Igreja de Cristo. Nós temos tantas comodidades, temos ferramentas, e talvez esteja faltando em nós a empolgação, o desejo de ir mesmo e pregar o Evangelho àqueles que precisam escutar. Até ouvimos aquela falsa teologia de que Deus mandará os escolhidos, e aí distorcem, o chamado eficaz, e dizem, não, eles escutarão o Evangelho de alguma forma e entrarão na casa do Senhor. Mas como essas pessoas ouvirão o Evangelho se não há quem pregue o Evangelho para elas? Deus nos chama para pregar o seu Evangelho. O próprio Cristo, a segunda pessoa da Trindade, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, veio buscar os pecadores e aqueles que dão a desculpa para não evangelizarem. Jesus falava com poder e autoridade, e as pessoas se admiravam. Ele buscou, como nós vimos, estar na sinagoga, nas casas, até mesmo na praia. Nós também podemos e devemos pregar o Evangelho com autoridade, com alegria e entusiasmo. O foco de Jesus era o perdido, o pecador. Lucas reconheceu Jesus quando ele disse que Jesus é o Salvador dos homens. Sendo assim, se Cristo busca o pecador, logo, Jesus, o nosso pescador por excelência, atrai também esse pecador para si. Por isso, porque Jesus é o nosso pescador por excelência? Primeiro, porque Ele busca o pecador. Segundo, Ele atrai esse pecador para si. Agora, nos versos de 4 a 7, nós veremos que o grande trabalho que Jesus tinha começado, a partir do verso 3, de pregar o Evangelho para aquelas pessoas que estavam ali na praia, agora seria concretizado com os discípulos. Jesus, então, ele faz um sinal que ele aponta para a sua divindade, atraindo a percepção de Pedro e dos demais pescadores que ali se encontravam. E aqui vale lembrar que todos os milagres que Jesus faz, em todos os evangelhos, têm somente um propósito: atrair o pecador para o Redentor. Ao ensinar então as multidões, Jesus encontrou Pedro e os outros pescadores que haviam acabado de lavar as redes. Então no verso 4 Jesus diz, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Meus irmãos, Pedro responde: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Essa palavra mestre é muito importante, que à frente nós entenderemos porque ela se torna tão importante. Ela é usada somente 7 vezes por Lucas em todo o Evangelho. E a ideia desse mestre é de alguém que tinha autoridade, como de um chefe, de um governante, de alguém que falava com poder e autoridade. No entanto, Pedro não via Jesus como Deus. Por quê? Porque ainda não era chegado a hora. Pedro então poderia responder Jesus: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Pedro aqui, meus irmãos, poderia dar essa desculpa para Cristo: trabalhamos a noite inteira, Senhor, e não pegamos nada. Acabamos de lavar as redes. Os nossos trabalhadores, os pescadores, estão cansados. Vamos fazer o seguinte: hoje à noite, deixe nós irmos descansar, e à noite, onde quer que o Senhor nos mande lançar as redes, nós lançaremos, mesmo sabendo que o Senhor não seja um pescador.
Pedro poderia dar essa desculpa, meus irmãos, a Jesus. Não são muitos que por vezes fazem isso, quando o pastor pergunta: ô meu irmão, estou sentindo a sua falta, aconteceu alguma coisa contigo no domingo, por que você não veio? Ah, pastor, eu trabalhei a semana inteira, justamente o domingo que eu tenho para ficar com a minha família, para eu descansar, eu tenho que ir para a igreja. Muitos dão desculpas, mas aqui nós vemos que Pedro reconhece e diz no verso 5: Mestre, mesmo cansados, sob a tua palavra, nós lançaremos as redes. E aí os versos 6 e 7, nós vemos que milagre aconteceu ali. Meus irmãos, eu poderia parar aqui neste momento e falar desse milagre e enfatizá-lo, mas percebam que quando o foco é Jesus Cristo, nós podemos ver que esse milagre se tornou algo secundário, porque em primeiro lugar veio o Deus dos milagres. Aqui nos versos 6 a 7, nós vemos então que eles conseguiram pegar uma grande quantidade de peixes. Eles lançaram as redes e pegaram uma grande quantidade, a ponto de quase irem a fundo. Certamente, Jesus, que acabara de ensinar a multidão, agora estava sendo avaliado pela multidão, pelos pescadores. Mais do que impactado com o milagre, com esse milagre da grande pesca, que nós vemos aqui nos versos 6 e 7. Os pescadores estavam impactados com Jesus Cristo, o pescador por excelência. Diante disso, Pedro estava sendo fisgado pelo próprio Deus. A ideia aqui de um comentarista é que, enquanto Pedro lança as redes, seria como se ele estivesse caindo nas redes do Redentor. O próprio Pedro caiu nos braços do Redentor. Ele foi fisgado pelo nosso Senhor. E eu te pergunto, meu irmão, um homem morto consegue ouvir? Um homem morto, uma pessoa morta, consegue entender? Consegue tocar e saber aquilo que eles estão lendo? D.A. Carson, certa vez, contou que um professor, amigo dele do seminário, pediu para que os alunos preparassem um sermão, pois esse professor os levaria em um lugar muito especial. Então os alunos precisavam preparar um sermão para esse lugar especial. Os alunos, animados, prepararam o sermão, entraram no ônibus e cantando "A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus", vão pelo ônibus até chegar ao destino. De repente, o ônibus para, os alunos descem e não escutam nenhuma voz. E olham, estão perante o cemitério. E um olhando para o outro, pergunta: eu acho que o professor nos trouxe para o lugar errado. É aqui mesmo? E o professor perguntou: quem será o primeiro a pregar o Evangelho? Eu vou pregar para quem? O professor então fica irritado e fala: pregue! Quem será o primeiro? Até que um seminarista abre a Bíblia perante os túmulos e fala: bom dia, vamos abrir a palavra do Senhor. E ali eles começavam a pregar. Meus irmãos, o objetivo desse professor é claro e simples. Quando eu e você, quando nós estamos pregando o Evangelho, nós devemos nos lembrar de Efésios 2, verso 1, onde que as pessoas estavam mortas. Nós estamos pregando para mortos. Um morto, então, ele não vai conseguir compreender se não tiver alguém com que falem para eles. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus precisa ser como um desfibrilador, que quando ele toca no morto, sai ali um sinal de vida. É isso que o Evangelho faz.
O Evangelho traz vida onde havia morte. Portanto, nós precisamos ter essa confiança e a autoridade que Jesus nos dá, através da sua palavra, para pregarmos o Evangelho. E daí você poderia me dizer, mas eu tenho vergonha de pregar o Evangelho, eu sou novo na fé, eu não consigo pregar, ou eu não sei muito das Escrituras. Nós precisamos estudar, meus irmãos. Precisamos estudar, sim, a palavra do Senhor. Mas se você está aqui e é novo na fé, você pode pregar o Evangelho para todos. Você que tem mais tempo na casa do Senhor, você pode pregar o Evangelho, pois não é pela sua palavra que as pessoas se converterão, mas é pela palavra do Senhor. Quem faz o processo da conversão é o nosso Senhor Jesus. Portanto, o que é que nós devemos fazer? Pregue, como o professor falou com os alunos. Portanto, nós vemos Jesus, o nosso pescador por excelência. Primeiro, buscando o pecador para si. Segundo, atraindo esse pecador. E por último, porque Jesus é o nosso pescador por excelência? Porque Jesus, Ele salva o pecador. O mesmo Deus que busca, atrai, é o Deus que salva. Os versículos de 8 a 11 fecham o quadro, mostrando a grande maravilha e o grande milagre que Jesus fez com os pescadores. O verso 8 então começa dizendo: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retire-te de mim, porque sou pecador. Duas coisas aqui, meus irmãos, devem ficar claras para nós. Duas coisas importantes. A primeira é que no verso 5 nós vimos Pedro chamando Jesus de quê? Mestre, como governante. Agora no verso 8, o próprio Pedro chama Jesus de Senhor. Pedro reconhece que ele não está perante qualquer homem, mas ele está perante Deus. E com esse sinal de prostrar-se, a Bíblia aqui nos mostra que Pedro se prostrou. A ideia é como se Pedro estivesse colocando o seu rosto ao chão e dizendo: Senhor, retire-te de mim, pois eu sou um pecador. Assim como Isaías, como nós lemos na nossa liturgia, disse na visão do Senhor no alto e sublime trono: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, imagine a reação desses homens perante o Senhor. Não poderia ser outra, a não ser de rendição. Por isso que a segunda parte importante é que ele diz: retire-te. Ele faz isso com um sinal de súplica: retire-te de mim, Senhor, pois eu sou um pecador. É isso que acontece quando nós sabemos quem nós somos, pecadores, diante de um Deus santo, quando nós lemos as Escrituras. Nós que fomos buscados e atraídos por Jesus, nós não teremos outra reação a não ser de humildade, quando nós sairmos para pregar o Evangelho. Nós saberemos que não foi por nós que nós podemos sair e pregar o Evangelho do Senhor, mas é pela plena vontade de Deus em nossa vida. Você consegue, meu irmão, se lembrar de onde Deus te tirou? Eu não sei como foi o seu processo de conversão, se você sempre esteve na casa do Senhor, mas se você não esteve, você consegue se lembrar de onde Deus te tirou? Se você nasceu dentro da casa do Senhor, sempre esteve aqui, você consegue enxergar quando o Senhor fez com que você se transformasse e olhasse para as Escrituras de uma forma diferente? Hoje pela manhã, o reverendo Alberto disse de uma família que tem lido as Escrituras e tem vindo
algo diferente tem se aprofundado cada vez mais. Às vezes, essa pessoa viveu muitos anos dentro da casa do Senhor, mas agora ela pode ter tido de fato um encontro com Deus. Vocês conseguem se lembrar de onde Deus te tirou? Jesus, o pescador por excelência, nos busca, atrai e salva. Somente isso seria um motivo de muita alegria, pois nós encontramos salvação em Cristo Jesus. Mas as coisas não acabam por aqui, depois que nós recebemos a salvação. O grande pescador, então, agora tinha uma missão para esses homens. Jesus, então, diz a Simão Pedro: não temas, doravante serás pescador de homens. Meus irmãos, as coisas não acabam depois que nós somos salvos pelo Senhor. Pelo contrário, começa ali uma nova história de vida. Quando nós lemos Efésios 2, dos versos de 1 a 3, nós vemos o estado do homem. Mas no verso 4, há aquela mudança, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Aquele mas Deus muda toda a trajetória do mundo. Quando Deus disse para você, mas Deus mudou a sua vida, a sua história começou ali, naquele momento. Deus então transformou a sua vida, e aí você não acaba por aí, você começa uma nova história de vida. E agora o que eu farei, uma vez que eu sou salvo? E aqui Jesus chama esses pescadores para uma grande obra. O profeta Isaías, depois que ele teve a visão do Senhor e reconheceu quem ele era, ele teve os seus lábios tocados por um dos serafins que disse: eis que a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois que Isaías se prontifica, depois disso então Isaías se prontifica para a obra que o Senhor havia o chamado. Quando nós vemos então Jesus falando para Pedro não temer, aqui no verso 9, a admiração se apoderou deles. Essa ideia de admiração foi de medo. A admiração que eles tiveram aqui foi: meu Deus, eu estou perdido. Meu Deus, o que vai ser de mim? Não sei se isso já aconteceu com vocês, quando vocês já passaram por um momento assim muito difícil, e vocês disseram: meu Deus, estou perdido. Essa é o sentido aqui dessa palavra. A reação que eles tiveram: estou perdido. E aí no verso 10, Jesus diz para Pedro: não temas, doravante serás pescador de homens. Não temas, eu conheço quem são vocês, eu conheço a vida de vocês, eu sei que vocês deveriam temer mesmo, mas eu digo: não temas. Deus também olha para nós, meus irmãos, e essa deve ser a coragem que nós precisamos ter em nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo pode se levantar como está se levantando para nos atacar, mas assim como a palavra do Senhor nos diz: não temas, nós também podemos ter esta certeza de não temermos mal algum. E aí nós podemos fazer um link lá com o Salmo 23. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum. Se as pessoas se levantarem para falar: você, que geralmente é assim, né? Principalmente quando nós trabalhamos nos nossos trabalhos, e aí você se dedica a ser manso, como nós vimos hoje na palavra que o reverendo Alberto nos trouxe. Eu estou trabalhando com mansidão, estou sendo manso, até que em determinado momento eu tratei mal alguém. Todo mundo se levanta e fala: você não é crente? E aí, às vezes nós ficamos o quê? Retraídos e com medo de pregar o Evangelho. Não temas, pregue o Evangelho onde quer que vocês estejam.
Em outras palavras, isso se chama graça. É o Deus falando para esses homens: não tenham medo, eu não destruirei vocês. O Salmo 139, no verso 16, diz que o Senhor conhece todos os nossos passos, toda a nossa vida, o Senhor nos conhece. Ele mesmo escreveu todos os nossos dias. Por esse motivo, meus irmãos, Jesus fala para Pedro: a partir de agora, você e os demais serão pescadores de homens. Nós precisamos ser boca de Deus, onde quer que nós estejamos. Há um filme que em 2019 foi premiado, cujo título era 1917. A história trata ali de dois homens que receberam uma missão. A missão que eles receberam era de levar uma mensagem para um grupo que estava à frente, que poderiam cair em uma emboscada. E se eles caíssem nessa emboscada, todos morreriam. Então a missão que eles receberam era: leve essa mensagem para eles não caírem nessa emboscada. Esses dois homens vão. E aqui eu não quero dar spoiler do filme, mas um deles morre. Mas o outro chega à sua missão e ali salvando várias vidas. Por que eu disse sobre esse filme, meus irmãos? O que ele tem a ver com a mensagem que está sendo pregada? Apesar de ser uma história, um filme, ali nós podemos fazer um paralelo com o Evangelho. Eu e você, nós recebemos também uma missão. Uma missão de levar uma mensagem que traz vida. Uma missão de levar a palavra de salvação para aqueles que estão prestes a morrerem. Nós temos aqui um soldado. E um soldado, quando ele recebe a missão, ele tem que bater a continência e fazer a missão, ainda que ele morra. E aí nós podemos nos lembrar do hino Castelo Forte, quando diz: se temos de perder família, bens, prazer, ainda que tudo esteja ruim, eu irei cumprir com aquela missão que foi me dada. Você é um soldado de Cristo. Você recebeu então essa missão de pregar o Evangelho onde quer que você esteja. Então, antes de você sair de casa, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me dê estratégia para pregar do Teu Evangelho. Quando eu vou cortar o cabelo, essa é a estratégia que eu uso. Eu saio de casa pensando, eu oro e penso: olha, eu vou cortar o meu cabelo, mas eu tenho que chegar em Cristo. Então eu começo falando sobre futebol, falo um pouco sobre política. Aí quando fala sobre política, todo mundo fica nervoso, né? E aí você vem: mas eu tenho a resposta de paz, meu irmão, para você. E ali eu tenho a oportunidade de pregar sobre Jesus. Criem estratégias para pregar o Evangelho. Se você vai na padaria, dedique-se a entregar um panfleto ou falar do amor de Deus para o atendente. Onde quer que você esteja, você e eu, nós podemos ser grandes pregadores da palavra do Senhor. O verso 11 termina dizendo: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Não sei, meus irmãos, se vocês perceberam que eu não enfatizei os versos 6 e 7, por quê? Eles deixaram tudo. Tudo que eles pegaram, todos os peixes, ficaram ali na praia e eles seguiram Jesus. Os peixes, foi ali o ponto. Mas, melhor do que o ponto, foi a caminhada que eles tiveram com Cristo. Eu e você, nós temos um Deus que faz sim milagres, mas perante os milagres, nós temos um Deus
vivo, que nós podemos caminhar e andar e falar dele, onde quer que nós estejamos. Assim como Isaías se disponibilizou em ir e falar àquele povo de impuros lábios, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, Deus também nos chama. Deus chama homens, mulheres, para a pregação do Evangelho. Deus não chama os missionários, os pastores, os presbíteros. Deus chama cada um de vocês que aqui se encontram, ou você que está também me vendo pela internet. Deus te chama, meu irmão, para pregar o Evangelho dele. Nós não podemos ficar acostumados em cruzar os nossos braços e ficar sentados nesse banco. Pois se foi para isso que Cristo te chamou, você pode pedir: Deus, me leve para ir contigo, pois eu não estou sendo usado para nada, eu não estou servindo para nada. Nós, como servos do Senhor, precisamos ter em nossa mente: Senhor, eu estou de fato pregando o teu Evangelho. Eu não quero constrangê-los, meus irmãos, mas nos últimos anos, quantos discípulos vocês fizeram? É muito triste, pois às vezes nós esperamos pelos pastores. Daqui é lançado a palavra. Se vocês não saírem e falarem lá no trabalho de vocês, na casa de vocês, a mensagem não chegará para as outras pessoas. Estava conversando com a minha esposa que pregar de dentro da igreja é fácil, é muito fácil. Agora ela que trabalha, ela tem um serviço muito difícil, pois é lá fora que ela precisa dar testemunho, é lá fora que nós precisamos testemunhar a Cristo. Aqui dentro nós precisamos pegar toda a munição para ir para fora e atirar o Evangelho. Para concluir, meus irmãos, nós vimos hoje que Jesus, o nosso pescador por excelência, como Ele é maravilhoso. Vejam o que Ele faz para nos salvar. Ele busca, Ele atrai e Ele salva o pecador. E além disso, Ele faz de nós pescadores também de homens. A pergunta que fica: quem é você nesse grande lago sujo em que nós vivemos? Você foi fisgado pelo nosso pescador, Jesus? Se você não tem certeza se você foi, de fato, assim como aquele comentarista disse, de cair nas redes e estar ali com Cristo, de viver para o Senhor e pregar o Evangelho do Senhor, peça ao Senhor para trazer essa certeza em seu coração. Caso você não tenha a confiança de que você foi fisgado pelo grande pescador, nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 6, verso 37, diz que Jesus disse que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Meus irmãos, essa mensagem então deve nos trazer alegria, essa mensagem deve nos trazer ânimo. Para quê? Provavelmente, eu vou te dar 5 segundos para vocês pensarem em amigos que não conhecem o Senhor Jesus. 5 segundos. Pensem aí em amigos que não conhecem ao Senhor. Vocês têm a oportunidade de pregar o Evangelho para esses amigos. Você tem ele em sua mente. Agora, se você não tem nenhum amigo que precisa ouvir do Evangelho, talvez seja você que precise ouvir do Evangelho. Caso esse for o caso, converse com um dos pastores, peça ajuda. Por fim,
Eu quero falar do papel do arauto. O arauto, ele tinha a missão de tocar a trombeta anunciando que o rei estava chegando. Da mesma maneira, nós tocamos a trombeta do nosso Senhor Jesus Cristo, anunciando que Ele está voltando. Jesus voltará para levar a sua igreja. Arrependei-vos enquanto se pode. Preguem a palavra enquanto há tempo. Não percam a oportunidade de pregar o Evangelho. Se arrependam dos seus pecados. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!